Você já imaginou como seria viver num mundo onde os xenomorfos não são apenas criaturas perdidas no espaço, mas parte de um plano sombrio que envolve empresas, famílias e segredos enterrados há décadas? Pois é, a Marvel resolveu mergulhar de cabeça nesse universo com a HQ do Alien e já no primeiro volume a coisa fica tensa, tá? Tem pai tentando se reconectar com o filho, tem gente cavando fundo demais nos segredos da Weyland-Yutani e claro, o que não podia faltar são as criaturas grotescas. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Tayla Moitinho. Então, como era de esperar, essa primeira edição tem um tom bem introdutório. A proposta é nos apresentar os personagens centrais da pista, dos lados envolvidos da história e, como todo bom começo, lançar perguntas que prendem logo de cara. Um dos grandes focos dessa nova narrativa é o Weyland-Yutani. Para quem acompanha a franquia, sabe que essa corporação já tinha um ar de vilã ali nos filmes, mas quase sempre ficou nos bastidores. Agora ela ganha um protagonismo mais direto. A gente vai ver o funcionamento interno da empresa, os seus funcionários, os seus projetos e os experimentos que são assim, nada éticos. No centro dessa história da Marvel, a gente tem o Gabriel Cruz, um veterano da Weyland-Yutani que dedicou praticamente toda a vida dele à corporação. Mas diferente dos outros personagens da franquia, que geralmente estão ali no meio do caos, o Gabriel é apresentado de forma mais íntima, mais humana. Ele não tá lutando contra aliens no início, ele tá em uma sessão de terapia, sim. Os quadrinhos trazem essa forma um pouquinho mais lenta. E nessa parte o Gabriel tá conversando com um sintético chamado Bishop, enquanto tenta lidar com os pesadelos intensos e recorrentes. E esses pesadelos perseguem ele desde os tempos que ele servia como chefe de segurança na estação. E esses sonhos não são simples, são visões de cápsulas de impersono manchada com sangue e com mensagens escritas por alguém que provavelmente estava infectado. E de um possível ataque de xenomorfos envolvendo a sua equipe antiga de fuzileiros. A mente dele tá fragmentada e esses fragmentos vão sendo revelados aos poucos, quase como peças de um quebra-cabeça que ele mesmo tem medo de montar. Apesar disso, o Gabriel acredita profundamente que a Weyland-Yutani é uma empresa muito boa, que representa algo, um progresso para a humanidade. E ele rejeita todas as acusações e conspirações que cercam a corporação. Até mesmo a mais óbvias, e isso mostra que ele viveu tão imerso naquele sistema que a sua visão de mundo se moldou completamente em torno dessa lealdade. Mas essa lealdade teve um preço, porque o Gabriel se afastou da sua família, perdeu momentos importantes com seus filhos e agora já aposentado tenta consertar algo que talvez seja irreversível. Especialmente com Daniel, seu filho sobrevivente, com quem ele mantém uma relação quebrada e repleta de culpa. O interessante é que mesmo diante de todo esse sofrimento e solidão, o Gabriel continua tentando encontrar sentido. Ele guarda esperança. Esperança de restaurar a relação com o filho, esperança de entender o que houve com a equipe há anos atrás e principalmente esperança de que aquilo que está nos seus pesadelos não seja real, embora ele já sinta que é. E outro detalhe que não pode ser ignorado é que o Gabriel tá doente, o seu tempo tá se esgotando. Isso dá um peso ainda maior nas decisões dele. Tudo que ele faz a partir de agora tem um peso de urgência, da necessidade de deixar algo resolvido antes de partir. Com isso, o quadrinho nos apresenta um protagonista cheio de nuances. Não é apenas um herói, é um funcionário modelo. É um homem lidando com traumas, com perdas e com as consequências de ter colocado uma corporação acima da própria família. E é exatamente essa profundidade que torna o Gabriel uma das figuras mais promissoras dessa HQ diária. Logo nos primeiros capítulos da HQ fica claro que essa nova fase não ia se limitar aos xenomorfos clássicos que a gente já conhece dos filmes. A Marvel decidiu expandir o leque de criaturas e com isso a ameaça se torna muito mais imprevisível e assustadora. E uma das primeiras surpresas vem com a aparição da Hammerpyg, que é aquela criatura semelhante a uma serpente que a gente viu lá em Prometheus. Para quem não lembra, ela surgiu quando o patógeno preto, aquela gosma criada pelos engenheiros, entrou em contato com a fauna local da LV-223. Aqui tudo indica que algum grupo da Weyland-Yutani retornou para o planeta e conseguiu recuperar as amostras do material biológico, trazendo todas as aberrações para os laboratórios da estação. Mas a criatura que realmente rouba a cena ali é uma figura feminina, completamente fora dos padrões. Ela aparece nos pesadelos do Gabriel como uma espécie de comandante das criaturas. Tem um corpo humanoide, mas os seus traços não são naturais.
Tem algo ali artificial nela, algo que lembra a fusão entre tecnologia e engenharia genética. Ela usa uma espécie de chifres, não parece ser da cabeça dela ali. Só dá para perceber que ela faz parte de algum experimento, alguma coisa assim. E essa entidade tem o controle direto sobre os xenomorfos dentro do ninho que assombra lá os sonhos do Gabriel. E é isso que mais intriga. Os aliens sempre foram guiados por instinto ou pela figura da rainha. Mas aqui eles parecem agir com um propósito, como se obedecessem a uma líder ou uma consciência superior. O Gabriel descreve ela como a coisa mais próxima do mal puro que ele já viu. E ela não apenas aparece nos sonhos como uma figura de poder, mas também como alguém que o procura ativamente. Como se existisse uma ligação entre eles que vai muito além do passado com a Weyland-Yutani. E o mais perturbador é que ele tem uma parte que quer ser encontrado por ela. E esse sentimento de medo e atração dá à história um tom mais psicológico, forte, quase como se a gente estivesse lidando com uma figura simbólica do inconsciente do Gabriel. Mas dado o histórico da franquia, a gente sabe que nada é só metáfora. O que aparece no sonho geralmente tem raízes muito mais profundas e mortais. Além dela, a HQ dá indícios de que tem outras variações de xenomorfos que estão por vir. E a menção na porta marcada como alfa, trancada e inacessível no laboratório, sugere que existe algo ainda mais perigoso guardado. E se a gente levar em conta o histórico da Weyland-Yutani com experimentos genéticos, não é difícil imaginar o quão desfigurada e poderosa e fora do controle essa criatura poderia ser. E a Marvel não tem apenas resgatado o terror biológico do Alien, mas elevado esse terror a um novo patamar, onde o desconhecido volta a ser assustador de verdade. E aqui cada canto do escuro pode esconder uma nova forma de vida nunca vista antes, e cada sonho pode ser algo disfarçado ali que está por vir. Ao se despedir do sintético, Gabriel recebe a sugestão de transferir os dados das sessões para outro modelo do Bishop. Assim ele poderia continuar investigando a identidade dessa mulher misteriosa. Na Terra, ele acaba participando de uma cerimônia de despedida e a gente entende o peso da trajetória dele. Anos dedicados à corporação, anos longe da família, e agora ele quer tentar reconectar com seu filho Danny. Mas essa reconciliação vai estar longe de ser simples, tá? O Gabriel chama o Danny para jantar, mas os dois conversam, bebem uma cerveja, mas o clima logo azeda, porque o Danny guarda muito ressentimento e ele se afastou do pai por tudo que o Gabriel sacrificou em nome da Weyland-Yutani. E o pior, agora o Danny faz parte de um grupo de anticorporação. Naquele jantar, ele não tá apenas por educação ou porque ele quer se reconectar com o pai, ele quer roubar os dados do pai. E ele faz isso, enquanto o Gabriel tenta puxar assunto e até confunde o nome do filho com o do outro falecido, o Danny vai até o quarto, pega o cartão com as informações e antes de ir embora os dois discutem feio e o Gabriel tenta justificar o seu passado. Enquanto o Danny o confronta dizendo que a Weyland destruiu vidas, inclusive do seu próprio irmão. E a discussão termina com o Gabriel emocionado, destruído, desejando poder voltar no tempo, e tudo isso constrói ali um paralelo muito forte entre os dois. Um pai fiel à corporação e um filho que cresceu nutrindo ódio por ela. A ambientação também é interessante. A Terra agora faz parte das chamadas Américas Unidas, uma federação formada pelos antigos países das Américas do Norte, Central e do Sul. E embora a narrativa mencione os fuzileiros coloniais dos Estados Unidos, eles agora operam em nome dessa federação, que parece ter os seus próprios conflitos com a Weyland-Yutani. Algum tempo depois, uma nave misteriosa pousa na estação e os funcionários acham que é um drone de manutenção, mas na verdade é o Danny e o seu grupo de rebeldes que invadem o local e eliminam quem encontram usando os dados roubados da casa do Gabriel para conseguir acesso. E o objetivo era expor e destruir o local que, segundo eles, abrigava experimentos ilegais de guerra cibernética. Mas o que eles encontraram é muito pior. Um laboratório repleto de criaturas deformadas, provavelmente resultado de manipulações biológicas da Weyland-Yutani. Dentro do laboratório tinha uma porta marcada com a palavra alfa, que chamava atenção, e eles não estavam conseguindo entrar com as pulseiras que eles tinham conseguido. Já foi revelado qual era esse tipo de xenomorfo. Alfa, que ia aterrorizar mais que todos os outros clássicos. Mas eu não vou trazer até então aqui pra vocês, galera, porque eu tô introduzindo ainda a questão das HQs do Alien. No desespero, um comando de voz ativa o bloqueio da emergência, os alarmes disparam e os
vidros se quebram e os xenomorfos logo escapam. Vários facehuggers atacam os rebeldes e o Danny agora tá preso naquele lugar, cercado pelas mesmas criaturas que destruíram a sanidade de seu pai. É nesse momento que a história ganha ainda mais profundidade. Pai e filho estão em lados opostos, mas talvez mais próximo do que nunca no destino. Ambos acreditam estar do lado certo. O Gabriel vê a corporação como uma esperança para a humanidade e o Danny acredita que ela é um mal encarnado. Mas e se nenhum dos dois estiver completamente certo? Essa primeira edição da HQ de Alien da Marvel não veio só para expandir o universo da franquia, ela veio para provocar, ao mergulhar aí nos conflitos internos do Gabriel, nos traumas deixados pelos xenomorfos e também nos mistérios da Weyland-Yutani. A história propõe algo maior ali, uma reflexão sobre lealdade, culpa, legado e até sobre o que significa ser humano diante do incontrolável. O mais interessante aqui é que mesmo com toda a ação e horror biológico que já são marcas registradas da franquia, o quadrinho encontra um tempo para desenvolver relações reais, que é uma coisa que a gente não vê tanto na franquia. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem o clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço, se quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.